Agora sim, 10h07, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes, já recebendo na ponta da linha aqui conosco a psicóloga a doutora Cleusa Canã. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada aí pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Doutora, pronunciei certo o seu sobrenome? Canã? Canã. Isso mesmo. Maravilha. Olha, convidamos a doutora Cleusa Canã, que é especialista, como eu disse, em dependência química, para falar justamente sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, data que é celebrada no dia 20 de fevereiro, no começo dessa semana, portanto, né, na segunda passada, mas que a partir de agora a gente vai falar muito sobre esse tema, tirar todas as dúvidas e prestar serviço. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a dependência em drogas ou substâncias lícitas ou ilícitas, ela é uma doença? Sim, Danilo. Todos os estudos demonstram ser uma doença de ordem genética, causada por um ambiente facilitador, uma predisposição do sistema neurotransmissor do cérebro. Então, existem características específicas das pessoas que experimentam álcool e drogas que poderão precipitar e favorecer o desenvolvimento da doença. Então, existem características neurobiológicas e neuroquímicas que vão contribuir para isso. Tem pessoas que experimentam bebida alcoólica e não vai repetir o uso, não terá reações de abuso, e, no entanto, tem pessoas que, após a experimentação, apresentam reações compulsivas e transtorno do impulso, em que fará com que ela use cada vez mais e mais frequente, desenvolvendo ao longo da vida dependência. Isso também pode facilitar com que ela, através do álcool, evolua para outras drogas, desenvolvendo dependência também de múltiplas drogas, que vai, com certeza, complicar bastante sua condição física e mental. Doutora, mas para a gente conseguir detalhar bem os temas aqui, eu queria, nesse primeiro momento, falar sobre o alcoolismo e depois falar especificamente sobre as drogas, não é? Mas no caso do alcoolismo, existe isso? Tem algum organismo em que, num primeiro momento aí, experimentando o álcool, já vai se viciar? Como que funciona, hein? Quando a pessoa consome bebida alcoólica, as primeiras doses vão afetar através da morte de neurônios, causando no córtex pré-frontal, causando uma sensação de relaxamento. Na sequência do consumo, esse relaxamento vai evoluir para uma perda de controle, em que a pessoa já sobe à mesa, já dá risada, já fala alto, e posteriormente ela já passa a beber de forma isolada e com dificuldade de interação social. O que isso nos mostra? Que o efeito do álcool nessa região nobre do cérebro, que é o córtex pré-frontal, vai como que desligando a tomada da parede, né? Vai fazendo com que o cérebro perca a capacidade de diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, e isso é uma característica individual. Você vê, tem pessoas que bebem uma dose e ela não quer mais beber a segunda dose. São aquelas pessoas que eu considero que bebe pelo gosto, o bebedor social. Já as pessoas que têm essa alteração no cérebro, com uma descarga dopaminérgica intensa, elas terão necessidade de usar cada vez doses maiores para produzir esse efeito desejado. São essas pessoas que apresentam alteração no circuito de recompensa no cérebro, e isso é genético, fazendo com que ela sempre necessite consumir cada vez mais, porque na ausência do álcool ela entra em sofrimento. Então existe uma diferença clara entre o bebedor social e o bebedor nocivo, ou aquele que irá desenvolver a dependência, que é aquele que bebe pelo gosto, que eu falo uma taça basta, daqueles que bebem pelo efeito, que uma taça é muito e 20 é pouco, né? São aquelas pessoas que permanecem numa festa até a última dose. Então, essas pessoas nasceram com uma predisposição
por alteração deste no circuito de recompensa, através das vias dopaminérgicas, fazendo com que ele passe a ter necessidade do uso com o passar do tempo. Mas o alcoolismo, como definição, o que é, doutora? Já que tem, então, essa diferença do indivíduo que bebe socialmente, não é, eventualmente, ali, esporadicamente, para aquela pessoa que bebe, por exemplo, todos os dias. Uma pessoa que bebe cerveja todos os dias, ainda que seja uma latinha, ela é considerada alcoólatra? Uma pessoa que bebe um cálice de vinho todos os dias, religiosamente todos os dias, ela entra também nessa categoria? Ou aquela pessoa que bebe todos os finais de semana? O alcoolismo, como definição, o que é, doutora? A diferença, Danilo, se dá na crise de abstinência. Como que você sabe se o seu beber é nocivo, é social ou é compulsivo e já está evoluindo para dependência? É quando você fica sem o álcool. Se a pessoa deixa de beber uma semana e ela começa a apresentar sintomas de abstinência, isso já define o alcoolismo, que é uma reação física de sofrimento, sudorese, insônia, irritabilidade, nervosismo, depressão, e ela precisa recorrer ao álcool novamente para aliviar os sintomas da abstinência. Esse é um critério que diferencia o bebedor social do dependente. E quanto mais sintomas ele tem na crise de abstinência, mais grave a dependência, que pode ser leve, moderada ou grave. Então, esses sintomas físicos e psíquicos, que podem evoluir até a alucinação ou delírio, determina a gravidade e a evolução. O outro critério é o aumento de tolerância. Por exemplo, a pessoa inicialmente ela bebe somente no sábado com os amigos, depois no sábado e no domingo, depois domingo, segunda, e ele vai aumentando a frequência e a quantidade e a variedade do álcool para não sentir esse sofrimento da falta. Então, chega uma fase em que a pessoa já é indiferente qual tipo de bebida, se é cerveja, se é vinho ou se é um destilado. Para ela, o importante é que seja álcool, para que ela não sinta esse sofrimento físico e psíquico. Então, esse é o que determina. Esse diagnóstico, se a pessoa tem um quadro de dependência ou não, cabe ao profissional especialista em dependência avaliar. E para que a gente possa definir se é um sintoma de abstinência ou outras doenças associadas, é necessário uma avaliação clínica e psiquiátrica, né, junto da família, porque o álcool, com o passar do tempo, vai deteriorando a capacidade cognitiva da pessoa e quem percebe essas mudanças e esse sofrimento causado pelo consumo são as pessoas que convivem com o dependente e os seus familiares. Doutora, mas eu já li em algum lugar, daí não sei se é verdade, né? Só perguntando para quem entende mesmo, a reação do álcool no organismo, que influencia o peso, a altura, até mesmo no sexo, no homem e na mulher, o álcool age de formas diferentes, semelhantes, iguais? Olha, é muito importante isso, Danilo. O álcool diferencia entre mulheres e homens em vários aspectos. A mulher, por ter mais tecido adiposo que o homem, ela tem uma concentração sanguínea, lógico, uma absorção maior. Isso torna o metabolismo mais lento. Então, um homem pode levar 10 anos para começar a apresentar sintomas de dependência com a síndrome de abstinência, aumento de tolerância, e as mulheres levam 5 anos. Então, em mulheres, a dependência é mais rápida, mais grave, com mais complicações psiquiátricas e sociais. Normalmente, a mulher, o padrão de consumo é dentro de casa, escondido, a família tem muita vergonha de expor pelo fato de ser uma mulher, e as pessoas passam a olhar como um sintoma depressivo, uma melancolia ou um abatimento. Já o homem, ele bebe, ele se expõe socialmente, bebe em bares e acaba se envolvendo em brigas, em violência, em acidentes, então é mais evidente os problemas causados pelo álcool no homem do que em mulheres.
Outra população importante são os adolescentes, né, que começam a beber muito cedo, na fase ainda da formação da estrutura cerebral. E o prejuízo que a destruição de neurônios é causada nesta formação pode trazer danos ao longo da vida. Então, nós temos que prestar muita atenção às nossas crianças e adolescentes que estão iniciando o consumo de álcool precocemente e também de nicotina, que são as drogas lícitas. Existem estudos que demonstram que 15 a 17% dos meninos que começaram a usar nicotina vão evoluir para o consumo de álcool e outras drogas, 54% deles vão evoluir para maconha, e assim é uma escalada evolutiva para outras drogas que estejam disponíveis. Outra população importante são os idosos. A gente observa um aumento de consumo de bebida alcoólica a partir dos 50 anos de idade, por uma fase da vida, o ninho vazio, por perda do trabalho, com aposentadoria, perda de amigos, enfim, é uma fase de muita risco de depressão e isolamento social. A pandemia contribuiu muito para isso também, de que as pessoas passaram a consumir bebida alcoólica como uma forma de medicar a sua depressão e a sua ansiedade, e passaram a desenvolver depressão. Nos idosos, a nossa preocupação maior tem que ser em relação aos riscos de neuropatias, de doenças neurológicas e outras doenças psiquiátricas, além do suicídio, que é um fator de risco bastante importante, como pode acontecer por uma depressão causada pelo consumo de álcool. Também nos idosos nós temos vários problemas clínicos, como quedas, fraturas e outras complicações. Enfim, em qualquer fase da vida, seja no sexo masculino ou feminino, o álcool é uma substância extremamente nociva, com poder de abuso e dependência, que trará danos ao longo da vida, né? A pessoa experimenta, ela não tem a impressão que terá essas consequências, mas elas virão com o passar do tempo, principalmente se a pessoa tem uma predisposição genética na família. A dependência ao álcool é uma doença transgeracional. A gente observa que vem lá os avós, os tios, os pais, já com quadro de alcoolismo, facilitando com que essas pessoas venham desenvolver também. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes, com a doutora Cleusa Canã, que é psicóloga. O tema de hoje, o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Estamos aqui nos aprofundando aí mais na questão do álcool e depois a gente vai tratar também desse que é um tema importantíssimo, que é com relação às drogas, né? Muitas perguntas já para a doutora Cleusa Canã, o Reinaldo Dias aqui conosco, a Sandra Braga, o Francisco Ferreira de Oliveira, Valdinete de Jesus também aqui conosco. Quem mais? A Loreta Bellini do bairro de Santana. Muitas perguntas aqui por áudio já, que bom que o ouvinte segue aqui participando, mandando mensagem. A gente vai repassar aqui as perguntas e começar a atender o ouvinte Bandeirantes, mas antes disso, doutora, com a sua experiência aí lidando diariamente com dependentes químicos, né? Você tem uma clínica e eu queria saber o que você percebeu aí nesses anos, né? Se houve um aumento, uma diminuição no número de casos, né, de alcoolismo, ou até mesmo uma mudança na faixa etária, não é? No seu último comentário você estava falando sobre a entrada do álcool em jovens, né, num público mais jovem, nos adolescentes, não é? Com essa experiência que você tem aí no trato, no dia a dia, o que você percebeu? Quais são os dados mais recentes, hein? Então, Danilo, o que nós observamos, e tem os dados do CEBRID, que é um órgão de pesquisa sobre o consumo de álcool e drogas em adolescentes, que a idade de início de consumo de bebida alcoólica diminuiu para 9 anos de idade. Isso é uma preocupação enorme dos profissionais da área da saúde, porque nós temos que questionar onde essas crianças estão conseguindo bebida alcoólica? Dentro de casa. Uma criança de 9 anos, até porque a lei proíbe a venda de bebida
alcoólica para menores. Então, é um adulto, às vezes responsável e cuidador, que está disponibilizando bebida para essas crianças. Muitas vezes, elas começam a experimentação nas próprias festas de aniversário. Então, hoje, as festas das crianças são regadas a bebida alcoólica para os adultos. A criança convivendo com essa naturalidade do consumo de álcool, passa a observar as reações do adulto frente ao consumo e associa que, se ele beber, ele terá aquela mesma expressão de alegria e extroversão. Então, as crianças estão começando a beber mais cedo dentro de casa com os adultos. Aí nós temos que pensar que os fatores de risco que predispõem as crianças à experimentação, pais usuários de álcool e outras drogas, conviver num ambiente onde não existe regras e limites a respeito do consumo, porque o álcool é a pior droga de todas, e ela está dentro de casa, está na geladeira, está no supermercado, no posto de gasolina. Então, a disponibilidade, o fácil acesso, faz com que as pessoas percam a noção da gravidade e do quanto o álcool pode trazer consequências graves à saúde e à população de modo geral. Porque um problema, por exemplo, um jovem que bebe em binge, que é aquele padrão de consumo de final de semana em festas, para meninos são 4 doses em 2 horas e para meninas 5 doses em 2 horas. Então, esse beber em binge é o principal responsável pelos acidentes de trânsito, por mortes violentas, por brigas, por abusos domésticos. Então, o álcool, mesmo não causando um quadro de dependência, evoluindo para a doença, ele é responsável por muitos problemas sociais, por muitos problemas familiares, por prejuízo no desenvolvimento normal da criança e do adolescente, fazendo com que haja abandono escolar, com que ele perca a capacidade cognitiva de aproveitamento do seu rendimento, interesse nas atividades físicas. Então, essa criança, esse adolescente, terá um retardo no seu desenvolvimento normal, terá um prejuízo nas suas habilidades sociais, na interação social com seus grupos e com a família. Então, quando nós olhamos a bebida alcoólica, além dela trazer a probabilidade de desenvolver doenças clínicas, psíquicas e a própria dependência, nós temos que pensar o contexto social. A sociedade passa uma mensagem ambígua para o adolescente, diz, olha, não beba, é perigoso, você ainda está desenvolvendo, e ao mesmo tempo estamos aí com propagandas incentivando o consumo e associando a esportes, associando a lazer. Essa mensagem é contraditória para o adolescente que está numa fase confusa emocionalmente e do próprio processo de maturação do cérebro, ele acaba cedendo à pressão do grupo, à pressão da propaganda e à própria disposição do álcool dentro de casa. Então, tem vários fatores que nós temos que refletir como sociedade, como família, que temos que repensar essa naturalização, vamos dizer assim, do consumo como se álcool não fosse droga. E o fato dela ser lícita não quer dizer que ela não é perigosa e que não pode, inclusive, levar à morte. Denise Corrochano, estou adorando o tema. A ouvinte também mandou aqui mensagem, a Simone Augusta de Santos, ela já mandou mensagem com uma pergunta. A gente já começa aqui a atender os nossos ouvintes, viu, doutora? Danilo, bom dia. Por favor, pergunte à doutora, esse parâmetro de abstinência para o álcool também serve... aqui ela coloca se serve para os refrigerantes e principalmente a base de cola com relação ao açúcar. Também serve esse parâmetro de abstinência? Não, a crise de abstinência, ela é diretamente proporcional ao tipo de substância. Por exemplo, o álcool é um depressor. Então, na falta, a pessoa vai ficar agitada, vai ficar irritada, com insônia, terá uma aceleração do funcionamento da atividade cerebral.
Uma droga estimulante, como a cocaína, ou substâncias que contêm produtos estimulantes, na falta vai produzir sensações de depressão, de melancolia, de abatimento. Então, para cada droga, é um tipo de sintoma, é uma quantidade diferente de reações que vão surgindo. Porque existe o grupo das drogas estimulantes, das drogas depressoras e das drogas alucinógenas. Para cada grupo, existe uma composição diferente, pode vir em forma de comprimido, pode vir em vários formatos, né? E a crise de abstinência vai depender exatamente em que grupo essa substância se encaixa. Tem mensagem aqui do Newton Aires, de São Vicente, ótimo tema, esclarecedor. E agora a gente começa também a colocar as perguntas em áudio, né? O ouvinte já está com o nosso número de WhatsApp para mandar mensagens e dúvidas, perguntas por áudio, é 11 99904 8756, 99904 8756. Tem a primeira pergunta aqui já do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, aqui é Júnior, de São Vicente. Gostaria de saber o seguinte, no meu caso, eu sou acostumado a tomar 2 latas de cerveja por noite, sempre, né? E em algum momento, quando eu não consigo fazer isso me incomoda. Mesmo com uma quantidade ínfima, né? 2 latas de cerveja. Isso vem a incomodar? Eu gostaria de saber se é considerado alcoolismo. Perfeito. Eu achei bem importante a sua colocação, porque as pessoas meio que tendem a justificar o consumo diário de cerveja ou até da sua taça de vinho, né? Achando que pela dose você está medindo a gravidade. Não é bem assim. O álcool, ele é nocivo, não importa a quantidade. O que vai determinar o alcoolismo é a evolução. Então, ninguém se torna dependente de um dia para o outro. Eu escrevi no meu livro Faça Certo que Dá Certo, essas fases em que a pessoa vai, através da experimentação, evoluindo para o abuso e para a dependência. Então, existem 3 estágios. No início, a pessoa faz uso recreacional, experimental, e ele já tem uma sensação de um efeito diferente, passa a associar o álcool a todos os eventos da vida, vai ao futebol, não é para ver o time jogar, é para poder beber com a turma. Vai ao churrasco, não é para comer carne, é para poder beber com a turma. Vai viajar, não é para conhecer um lugar legal, é para ele poder beber sem que ninguém pegue no pé. Quer dizer, esta pessoa que já vai vinculando o álcool a uma forma de diversão, ela provavelmente irá evoluir para o abuso. Então, quando você diz que você já sente falta, é porque provavelmente você está associando a todos os eventos da vida. No início é para diversão e depois porque está triste, porque está cansado, porque o time ganhou, porque o time perdeu. Então, esse entendimento que aonde as justificativas, as desculpas que a pessoa vai dando para si mesma, né, de estar consumindo e aumentando o consumo, é que vai te mostrando se você está passando do uso para o abuso e do abuso para a dependência. Então, se você tem, eu sempre oriento que você tem que observar as pessoas à sua volta. Se o teu padrão de consumo dessas 2 latas de cerveja incomoda as pessoas à tua volta, preste atenção. Então, assim, se a sua mulher, sua mãe, seu filho diz, olha, você está bebendo muito, pare de beber, e você fica brabo, esse é um primeiro sinal de que você está priorizando a bebida e que ela, sim, tem relevância na sua vida e provavelmente você passará a associar o consumo a qualquer evento e momentos, né? Outra coisa é você pensar, quando pensa em não beber, você sente ansiedade. Mas como que eu vou a um churrasco sem bebida? Como que eu vou assistir o futebol sem a bebida? A partir do momento que essa reação emocional é intensa, só de se preocupar com a falta do álcool, já é um outro sinal de que você está evoluindo para a dependência. Para eu te afirmar se você é um alcoolista ou não,
totalmente insano, né? Eu te dizer isso agora porque não te conheço. Todo o dependente precisa de uma avaliação. E o que você pode fazer para se ajudar é tentar ficar sem beber por 60 dias. Se neste período de 60 dias, sem consumir nenhuma bebida alcoólica, você entrar em sofrimento físico e psíquico, sim, você precisa de ajuda, precisa de profissional, porque você já está apresentando sintomas de alcoolismo. Tá? Então, é a falta do álcool que determina isso. A sua ansiedade de não poder beber um dia já é um sinal que você precisa se preocupar, pelo menos. Mas não poderia afirmar que você é um alcoolista. Desculpa, te cortei aqui, né, doutora? Só para reforçar, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cleusa Canã, que é psicóloga, falando sobre o combate às drogas e ao alcoolismo. O ouvinte participa pelo nosso chat do YouTube, o Lucas Alves, a Edilene Soares, o Walter Ivan Gonçalves, a Mônica Dias, doutora Cleusa, excelente psicóloga, o Jonas Teixeira, mais uma vez um tema importante a ser debatido, o Tiago Vieira Antunes, quem mais aqui? O José Luiz do Nascimento, a Regina Barros em São Carlos. Olha, tem muitas perguntas mesmo. A gente vai tentar atender aqui a todos os ouvintes, né? O Gilberto Almeida, de Santo Amaro. Danilo, eu li o livro Faça Certo que Dá Certo, da doutora Cleusa. É importante, informativo e reflexivo na transformação de um dependente químico. E tem mais perguntas aqui em áudio para a doutora Cleusa. Vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia a todos, em especial a doutora Cleusa Canã, Gilberto Almeida, região de Santo Amaro. Doutor, eu tenho um amigo, ele bebe já há muitos anos, fica um tempo sem beber, até anos, e de repente volta, do nada. Isso significa que o alcoolismo não tem cura e que a pessoa pode a qualquer momento ter uma recaída? E o que fazer para que isso não aconteça? Obrigado. Excelente, fico bem feliz com a sua pergunta, porque sim, a dependência, o alcoolismo não tem cura. A partir do momento que modificou o circuito de recompensa do cérebro, você tatua uma memória eufórica aos eventos da vida. Se você bebia ouvindo uma música, ao ouvi-la novamente, você vai associar a bebida. Se você bebeu assistindo o jogo de futebol, quando está diante do seu time, vai associar a bebida e assim sucessivamente. Então, a memória eufórica do prazer da bebida alcoólica, ele é armazenado no circuito de recompensa através dos órgãos dos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Não é verdade? O dependente tem aquele horário, vai chegando 6 da tarde, ele já vai ficando ansioso. Essa memória vinculada e associada aos órgãos dos sentidos vai permanecer para sempre. Então, uma pessoa que para de beber, mas ela não muda o seu ambiente, não muda os seus hábitos, não muda a sua rotina, os seus amigos, ele vai alimentando essa memória e vai, num determinado momento, ceder à sua vontade. Então, para que a pessoa permaneça abstinente, como não tem cura e essa memória não se apaga, ele tem que mudar totalmente o seu estilo de vida e criar a sua estrutura de recuperação, os seus pilares. Quais são os mais importantes para que a pessoa sustente a sua abstinência? Então, assim, parar de beber é o primeiro passo. Manter-se longe do álcool é o desafio. Eu falo para os meus pacientes, é fácil ficar abstinente? Difícil é fazer este processo que te mantém longe do álcool, porque tem que fazer uma mudança radical na sua vida. E os pilares de família, atividade física, sono, alimentação e espiritualidade dá sustentação para que a pessoa consiga fazer essa mudança com segurança e venha a ter prazer na sua vida em outras atividades do cotidiano que venham a substituir o prazer do álcool. Se a pessoa não fez essa mudança, simplesmente parou de beber, tem grande chance dela voltar a usar se exposta novamente à bebida.
Olha, vamos tentar, né, atender aqui a todos os ouvintes. São muitas as perguntas mesmo que chegam aqui, mas para que a gente possa também, doutora, falar um pouquinho sobre as drogas, né, antes da gente entrar aí no tratamento. Eu queria saber se os calmantes e os sedativos, eles entram no rol de drogas ou se não. Se a gente está falando de maconha, crack, sintéticos, os calmantes e os sedativos entram também nessa categoria ou não? Sim, existe uma categoria de medicamentos chamados hipnóticos, que está sendo chamado de droga Z, e de benzodiazepínicos. Então, na pandemia, Danilo, houve um aumento de consumo, principalmente dos profissionais da área da saúde, que tinham que se dedicar a plantões exaustivos. Eu tenho recebido muitos profissionais que começaram a usar esses medicamentos para aguentar a pressão do trabalho e desenvolveram dependência crônica. A abstinência desses medicamentos é muito severa e também precisa de internação e manter a pessoa protegida para que ela passe pelo processo de abstinência com segurança e apoio médico e profissional, né? Então, sim, o fato de ser prescrito por um médico não significa que esses medicamentos não venham a causar dependência, principalmente nas pessoas que já têm predisposição para isto e que têm um transtorno psiquiátrico associado mal tratado. Então, sim, a diferença entre a medicação e a droga é a dose. Então, o fato de ser prescrito por um médico, se a pessoa passa a fazer abuso, e normalmente eles buscam vários profissionais para prescrever a mesma medicação, porque essas medicações necessitam de prescrição, você não pode comprar na farmácia. Então, como é o padrão de desenvolvimento da dependência? A pessoa usa para controlar o sono, para controlar a ansiedade, depois é porque não conseguiu ir trabalhar, e assim, do mesmo jeito que o álcool, como eu vinha explicando, que a pessoa vai associando aos eventos da vida, ela também vai associando o uso de medicação para qualquer outra situação, passando a consumir da prescrição de um comprimido ao dia até 10, 15 ou até caixas de medicamentos, colocando em risco a vida da pessoa. Então, sim, os medicamentos benzodiazepínicos e hipnóticos podem levar à dependência e é muito grave. Jorge Camargo aqui na nossa escuta, a Tina de Bessa, a Malu Reda mandou mensagem falando que está adorando, está ligada desde o início aqui, psicóloga maravilhosa, doutora Cleusa Canã, a Odélia Vido, parabéns pela entrevista, estou adorando o tema também. Muitos ouvintes perguntando sobre o canabidiol, né? A gente, em vários plantões médicos aqui, a gente já falou sobre a cannabis para tratamentos de doenças e os resultados benéficos, positivos que esse tipo de tratamento tem. Mas uma coisa é a cannabis medicinal e outra coisa é a maconha, não é, doutora? Tem até um ouvinte aqui que mandou mensagem no nosso chat, a gente não tem problema nenhum, aqui a gente abre espaço para todo mundo. O Lucas Alves disse, quem disse que maconha é droga? Então acho que é importante a gente também trazer essa discussão aqui, né? A diferença da cannabis medicinal, do canabidiol, para a maconha, que a gente chama de maconha recreacional, não é isso, doutora? Vamos lá, eu acho muito importante mesmo, porque as pessoas estão banalizando esse tema e como ele está sendo difundido de maneira muito alarmante, né? Está se banalizando e também confundindo. Um ponto que eu gostaria de frisar é que a discussão se a maconha é lícita ou não, que está aí em pauta, se legaliza ou não, não é uma discussão da classe médica. Isso não está afirmando que a maconha é inofensiva. O álcool é lícito também e acabamos de falar da gravidade que e as complicações que ele traz. É a mesma coisa a maconha. Então, a discussão que está em pauta sobre a legalização não significa atestar que ela não traz danos à saúde. Então, ali para o nosso ouvinte, o que é droga?
é qualquer substância que, ao entrar na corrente sanguínea, vai chegar no cérebro e destruir neurônios. Qualquer substância que altere, que destrua neurônios, vai alterar o estado mental da pessoa, e tudo que altera o estado mental é droga. Então, a maconha, sim, altera senso, percepção, altera a memória, altera a capacidade de raciocínio, deixa a pessoa embotada, altera o sono, há riscos de desenvolver esquizofrenia, de desenvolver transtornos de ansiedade e pânico. Então, o fato dela trazer esses prejuízos ao longo do tempo, ela é uma droga de abuso com risco de dependência e muito grave. O fato das pessoas banalizarem a maconha faz com que esteja sendo liberado para que os adolescentes experimentem, às vezes até pelos próprios pais, que muitas informações distorcidas sobre a droga estão na mídia. Isso faz com que os pais achem que, se ele fumar de vez em quando em casa, não tem perigo. E não entendem que essa substância vai ficar depositada no tecido do cérebro, principalmente no córtex, que é a nossa parte ouro do cérebro, a nossa parte rica, causando um prejuízo enorme na capacidade de aprendizado, do desenvolvimento cognitivo, alterando o comportamento social, fazendo com que ele perca habilidades do convívio, isso de forma gradativa. O canabidiol, ele não é maconha, ele é um princípio ativo que foi pesquisado para auxiliar em algumas doenças e tem trazido muitos benefícios. O canabidiol não tem THC, então as pessoas não podem confundir a cannabis com o canabidiol. Nós estamos falando de uma medicação produzida por laboratório, por profissionais sérios e responsáveis, voltados a pesquisar formas de tratamento que melhoram a qualidade de vida das pessoas. A cannabis é uma planta cultivada e produzida por traficantes, por pessoas que não têm menor interesse em preservar a saúde da pessoa, então, usado por jovens saudáveis que poderão adoecer usando. Então, são coisas muito distintas e nós não podemos confundir os nossos jovens e os nossos pais, né? Uma coisa é uma medicação prescrita e outra coisa é uma substância que é comprada em qualquer lugar, que você não sabe de onde vem, como ela foi preparada e o que ela poderá fazer dentro de você. E, para finalizar a questão da maconha, eu gostaria de dizer o seguinte: se eu dissesse para você, Danilo, olha, você vai almoçar hoje, comer carne, mas não faça digestão, só amanhã. Impossível. Ou seja, tudo que entra no nosso organismo, você não tem controle sobre o que ela vai fazer com você. Então, o controle não está na quantidade ou no tipo de droga, o controle está na sua decisão de não usar, porque a partir do momento que você usou, você não tem controle sobre o que aquilo fará, qual o efeito que fará e quais os danos que irá trazer. Doutora Cleusa Canã, psicóloga, falando sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e o Alcoolismo. Leonardo Cordeiro, muito bem abordado, porque usam esse fato para justificar o uso da cannabis. O Márcio Além, Maurício mandou mensagem, a Maria Fátima desejando um bom dia a todos. Tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes. Olha só o depoimento. Eu sei que a gente está já aqui na reta final aqui do nosso bate-papo com a doutora Cleusa Canã, mas olha só o relato do Maurício Vilela. Bom dia, doutora. Bom dia, Danilo. Como sempre, um ótimo programa. Parabenizo a doutora Cleusa pela colocação deste tema, muito elucidativa. Como adicto de peito aberto há 28 anos, posso avaliar bem esta explanação. Ela colocou as fases de diversão, até o profissionalismo diário, entre aspas, já sob o domínio do álcool, uma tênue divisa em que nunca conseguimos saber exatamente, ultrapassamos já totalmente dominados, quase sem a consciência do problema, o que é pior.
inválido na tentativa de normalidade, não é? Hoje, com as graças da abstinência, posso avaliar isso tudo. Obrigado pelo programa, essa forma de tratamento diário, não é? Aqui um relato do nosso ouvinte, não é? Que conseguiu, então, fazer aí o controle, não é? Combater aí e vencer o alcoolismo, né? O Valdinei de Cubatão mandou mensagem para cá também. Meu pai bebeu e fumou até o ano de 1990, parou de beber e depois de fumar. O convívio com amizades de bar levam a pessoas a esse vício. É aqui também mais um relato do nosso ouvinte, não é? E tem pra gente falar um pouquinho aqui do tratamento que a gente ainda não conseguiu abordar. Tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, Bandeirantes. Com relação ao alcoolismo, os grupos de anônimos, os alcoólicos anônimos, eles têm um programa perfeito para a pessoa abandonar o vício. Então, seria importante que os profissionais da saúde indicassem os dependentes de álcool esse programa de Alcoólicos Anônimos. Vera Cangaíba. Doutor, aproveitando, né, a pergunta aqui da nossa ouvinte, queria já entrar no tratamento, não é? Para a gente encerrar aqui, mas não deixar de falar do tratamento, que é super importante. Falar do tratamento com dependentes de álcool e também de drogas. São tratamentos semelhantes? Como que funcionam? Bem, primeiro eu quero agradecer a Vera por ela ter participado aqui conosco. Os grupos de autoajuda, de Alcoólicos Anônimos, Naranon, Alanon, NA, são nossos parceiros na área da saúde e contribuem muito para a recuperação dos dependentes. Existem pessoas que têm complicações psiquiátricas que, além dos grupos de autoajuda, também precisam de apoio médico, de apoio terapêutico. As famílias, muitas vezes desestruturadas, precisam estar engajadas no programa para que elas também superem o sofrimento, a dor. Eu falo que é uma doença que dói mais na família do que no próprio dependente, né? Porque ele está tão anestesiado que ele não está sentindo o quanto tudo isso está acontecendo de fato na vida dele. Normalmente é a família que está acompanhando. Então, os grupos de autoajuda é uma forma de tratamento que auxilia muito tanto o dependente quanto as famílias, e o tratamento, ele é igual. A dependência, ela se desenvolve da mesma forma. Algumas substâncias, a dependência, ela evolui de forma mais lenta, progressiva, e vão aparecer sintomas mais ao longo da vida. Outras drogas é mais imediato. Mas a abordagem do primeiro passo, que é a abstinência, ela é igual para todos. A desintoxicação é o primeiro passo. Quando as pessoas têm complicações clínicas e psiquiátricas, por uma questão de segurança, a vida dela e a integridade das pessoas à sua volta e à sua própria, é necessário a internação. Então, quando nós internamos um paciente, nós estamos protegendo a vida dele. As pessoas acham que internação é um castigo, uma punição, não. Ela vem como um recurso para você protegê-lo dele mesmo, porque a síndrome de abstinência, ela pode ser muito aguda e expõe a pessoa a riscos. Então, nós temos que dar segurança a ela e à família para que ele passe e transite pela crise de abstinência com apoio médico, psicológico, por uma equipe multidisciplinar. Isso é para o alcoolismo ou para a dependência de outras drogas. Após a desintoxicação e a promoção da abstinência, que é como se nós precisássemos limpar o cérebro de todas essas substâncias, para que a gente possa dar condições a esta pessoa de um melhor aproveitamento terapêutico, melhor aproveitamento das orientações e que ele tenha o mínimo de condições de seguir orientações de um programa de recuperação. Então, após a desintoxicação, que na maioria das vezes precisa ser internado, ele vai para um próximo programa, um próximo passo,
que é um hospital-dia, uma clínica-dia, onde a gente vai trabalhar a ressocialização do paciente. Depois de limpo, ele precisa ser reinserido na sociedade, na família, com novos hábitos, com uma mudança de estilo de vida saudável. E uma terceira etapa é a manutenção da abstinência. Estas 3 fases, que eu descrevo, inclusive, no meu livro, ela é comum a todos os dependentes, porque o dano pode ser variável, mas a evolução da doença é semelhante a todos. O que diferencia é a idade de consumo, quando que a pessoa começou, se é masculino, se é feminino, se é idoso. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, porque em cada ciclo de vida, esse prejuízo e essa evolução se diferencia. Então, a equipe tem que estar preparada para tratar esse dependente de acordo com a sua faixa etária, com o tipo de droga. E uma coisa assim, Danilo, hoje em dia não existe uma única droga. Na minha prática, no meu hospital, a gente recebe pacientes com múltiplas drogas. Então, o uso de álcool associado à cocaína, a maconha associado à nicotina, e a nicotina, ela é a porta de entrada, e a maioria dos dependentes que promove a abstinência de outras drogas e continuam fumando, tem grande chance de voltar ao uso daquela outra substância. Então, hoje a gente não tem um quadro único. A pessoa, o alcoolista, ele tem o uso de nicotina junto, o alcoolista ele pode evoluir para outras drogas, o uso de medicamentos associados a drogas estimulantes. Então, é muito raro que uma pessoa tenha um diagnóstico de alcoolismo e só faça uso e só tenha que ser tratado do alcoolismo. Normalmente é um tabagista e tem doenças psiquiátricas associadas. Nunca a dependência vem sozinha. Então, é um tratamento muito complexo e tem que ser multiprofissional e por especialistas, porque se o dependente desenvolver uma comorbidade psiquiátrica e a equipe não se atentou para esses problemas, esta doença desenvolvida pela dependência irá levar a uma recaída, se não for tratado. Então, a gente tem que ter um olhar para a dependência e para as consequências dessa dependência e doenças que podem anteceder ou ser posterior ao uso da droga, mas que precisa ser tratado na totalidade. Tá aí, conversamos, não é, com a doutora Cleusa Canã, psicóloga, hoje participando do Plantão Médico Bandeirantes, falando sobre o combate às drogas e o alcoolismo. É claro que a gente poderia ficar, né, o programa inteiro, não é, doutora, falando sobre isso, atendendo os nossos ouvintes, porque é um tema de utilidade pública, de saúde pública, né? A gente precisa realmente falar sobre esses assuntos todos. E queria aqui só reforçar, tem vários ouvintes pedindo e perguntando aqui no nosso WhatsApp os seus canais digitais, não é? Então, vou aqui passar para os nossos ouvintes que pode acompanhar o trabalho da doutora Cleusa Canã. No Instagram é Clínica Cleusa com Z, Clínica Cleusa Canã. Canã é C-A-N-A-N. Clínica Cleusa Canã, e por lá o ouvinte tem ali acesso a podcasts, a lives, a informações importantes, entrevistas que a doutora também realiza ali nas redes sociais. Doutora, eu sei que a gente poder... Oi, diga, por gentileza. Desculpa, Danilo. Não, pode falar. Também tem o canal do YouTube, que eu levo para vocês aí toda semana temas relacionados, né, que é bastante útil. Então eu peço que vocês assistam, se inscrevam e contem comigo. Pode me mandar perguntas pelo canal, pelo Instagram, que eu estou à disposição para ajudá-los aí. O canal no YouTube é a mesma coisa, Clínica Cleusa Canã. Isso. Maravilha. Doutor, agradeço demais aqui pela participação, pelo carinho, por atender aqui a Rádio Bandeirantes nesse sábado, viu? E vamos voltar a nos falar, porque esse é um tema que a gente precisa estar sempre discutindo e esclarecendo todas as dúvidas aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Danilo. Um bom dia aos ouvintes, um bom dia aos dependentes. Não desistam nunca, vale a pena. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem prevenção e tem qualidade de vida sem a droga.
E a gente sabe também, né, doutora, da importância e do papel das famílias, né, dos familiares e dos amigos, né, em acolher, né, esse dependente, esse indivíduo, para seguir o tratamento da forma correta, né? Eu espero que as pessoas busquem cada vez mais informação, Danilo, para que a gente não estigmatize, né, não exclua o dependente do nosso convívio. Eles necessitam não só de acolhimento, necessitam de tratamento, necessitam de apoio familiar, né, e precisam de ajuda profissional. Então, eu espero que as famílias possam estar nos assistindo e quanto mais informação, mais conhecimento, menos preconceito, né, menos julgamento moral sobre o dependente. É o que eu espero ter levado a vocês nessa manhã de sábado aí, um pouco mais de informação. Doutora, muitíssimo obrigado, a gente volta a se falar em breve. Bom final de semana, hein? Obrigada, Danilo, um abraço grande para você, sucesso aí. Obrigada, Bandeirantes. Obrigado.